Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar a nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Parlamento e Habitação. A primeira parte da reunião foi a nossa ordem de trabalhos do dia e hoje temos connosco, na audição que está previsto, do ex-Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Engenheiro Miguel Pinto Luz, a quem agradeço o facto de ter aceitado o convite de estar presente hoje aqui na nossa Comissão de Economia, a requerimento do Partido Socialista a propósito da privatização da TAP em 2015. Como sabem, os termos em que funcionam estas audições permite que o nosso convidado tenha até 10 minutos, com alguma tolerância, porque é importante percebermos o que nos vai dizer, é para isso que vem cá à Comissão, e, portanto, eu daria de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, mas, antes disso, dar só nota que, portanto, teremos então uma primeira ronda de questões a colocar pelos partidos. Ao PSD, o PS iniciará, é o autor do requerimento, com 7 minutos, o PSD 7 minutos, o Chega 6 minutos, a ele 6 minutos. E, portanto, haverá aqui, com resposta imediata a cada grupo parlamentar na primeira ronda. Na segunda ronda será, então, em conjunto, resposta em conjunto. Mas, na altura, eu também darei essa nota. Sr. Miguel Pinto Luz, mais uma vez agradeço a sua presença aqui nesta reunião e dou-lhe, então, a palavra para, de imediato, dizer o que entender por necessário para esta audição. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, uma nota prévia, pedindo-vos desculpa na primeira data que me foi proposta, eu não ter tido possibilidade de comparecer a esta Comissão e, portanto, é com muito gosto que estou aqui e agradeço o convite para poder esclarecer tudo aquilo que entenderem. Depois de tudo o que ouvi e li sobre este processo, sinto que é útil ser particularmente exaustivo e objetivo antes de fazer algumas considerações pessoais. Em junho de 2015, assinámos o contrato de venda de ações da TAP ao consórcio vencedor do concurso internacional à Atlantic Gateway. Concluía-se assim a execução do ponto 3.31 do memorando assinado com a Troika, depois de décadas e inúmeras tentativas de privatização da TAP em diferentes formatos, por diferentes governos e diferentes partidos. O processo decorreu no âmbito da Lei Quadro das Privatizações. Foi devidamente publicitado, auditado e considerado pelo Tribunal de Contas como regular e eficaz. Teve perto de uma dezena de interessados e 2 propostas vinculativas. Foi, do nosso ponto de vista, absolutamente exemplar. O documento em causa é mais um caderno de encargos para o comprador do que propriamente um contrato de venda. Sem querer amassar-vos com detalhes jurídicos, o contrato procurava assegurar, do nosso ponto de vista, 4 princípios que para nós eram absolutamente fundamentais. Primeiro, a manutenção do hub em Lisboa. Segundo, comprometer o novo acionista com o plano estratégico apresentado, garantindo que tinha acesso ao financiamento necessário para o executar e levar a cabo. Terceiro, que a TAP não era desmembrada. Isto significaria que o Estado assumia os prejuízos das unidades tóxicas da TAP e o comprador só ficava com a unidade rentável. Não era aceitável isso. E, finalmente, que se mantinham todos os direitos e condições dos trabalhadores, algo que ouvimos pouco falar, mas que era exigência nossa absolutamente central. Igualmente importante para nós era a garantia que, depois de tudo assinado, o novo acionista executava fielmente os termos definidos no acordo e, para isso, incluímos a constituição de uma comissão cuja função era fazer a supervisão de todo este processo. Quando falamos em condições exigentes para o comprador, falamos principalmente da inclusão da manutenção e engenharia do Brasil. E foi esta obrigação que afastou outros concorrentes. Teria sido mais fácil partir a empresa e privatizar apenas, por exemplo, a TAP SA, aliás, como vai ser feito agora pelo atual Governo. Mas isso também significava que os contribuintes tivessem de assumir centenas de milhões de euros de prejuízos. A decisão política foi que os contribuintes não tinham de pagar os erros da gestão do Estado. Para termos uma ideia do encargo que esta unidade representava, recordo que foi agora encerrada com um custo de mais de 1.000 milhões de euros para os contribuintes portugueses. Mas permitam-me que foque o segundo aspecto que considerávamos fundamental. O plano estratégico, que é, a meu ver, um dos pontos mais positivos deste caderno de encargos. O plano estratégico comprometia o novo acionista com um programa de investimentos muitíssimo ambicioso. O mais ambicioso na história da companhia. Estamos a falar da aquisição de 53 novos aviões, com um desconto não inferior a 230 milhões de dólares e à contratação de mais de 2.000 pessoas. Na prática, tratava-se de constituir a mais moderna frota da Europa, repito, a mais moderna frota da Europa. O novo acionista tinha de fazer crescer a TAP, fazê-la prosperar. Esse foi o documento que assinámos naquele dia. Como acredito que as decisões que tomamos devem ser avaliadas pelos resultados objetivos e não por apreciações partidárias ou ideológicas, permitam que faça um resumo desses resultados. A TAP tinha uma das mais modernas frotas da Europa.
Tinha mais aviões, ultrapassou as 100 aeronaves, tinha mais de 2.000 trabalhadores do que tinha no início do processo, tinha paz social, aliás, diga-se, não tinha greves, nem ameaças de greve, tinha mais passageiros, mais voos, mais impacto na economia portuguesa. E até teve 80% da sua dívida legada refinanciada sem necessidade de garantias do Estado. A privatização deu a Portugal a maior TAP de sempre e provavelmente a melhor TAP de sempre. E foi possível fazê-lo sem recurso a um único euro dos contribuintes, repito, sem um único euro dos contribuintes portugueses. Por muito que alguns tentem agora reescrever a história, estes foram os resultados das nossas decisões. Resultados que devem ser comparados diretamente com tudo o que aconteceu depois, nos 7 anos seguintes, e com tudo o que continua, infelizmente, hoje e diariamente a acontecer. O que aconteceu na TAP e à TAP nestes últimos 7 anos acaba por contrapor duas formas totalmente diferentes de fazer política, de estar na política e de gerir a coisa pública. É quase tão grave a sucessão de decisões desastrosas como são as tentativas para a justificar. O erro na decisão até se pode admitir, mas as acusações, as historietas, a permanente vontade de reescrever os factos e a história, nós não permitimos. O que aconteceu na TAP e à TAP nestes últimos 7 anos, pela destruição de valor que significou, é um dos maiores atentados económicos do país, desde a intervenção do Estado na CUF ou na Lisnave. Como português, só posso desejar que, depois de tudo o que aconteceu, o novo processo de privatização seja tão transparente, tão acautelado e bem-sucedido como foi o processo de 2015. Falando dos fundos Airbus, os ditos fundos Airbus não são caso único. Há outro exemplo. O mesmo acionista também conseguiu renegociar 80% da dívida legada sem garantias de Estado e com condições melhores do que o próprio Estado tinha. Isso significa que os bancos que fizeram essa renegociação estavam em conluio com o acionista? Do nosso ponto de vista, não. Mas a questão foi discutida, foi muito discutida internamente e daí os célebres pareceres. No final houve um argumento que prevaleceu. O dinheiro ia ficar na TAP pelo menos durante 30 anos. Não ficaria para o novo acionista. Todos os fundos tinham de ser utilizados para alavancar o investimento na própria TAP. Cada um daqueles euros foi utilizado na TAP, pela TAP, na própria TAP. Era isso que importava e foi isso que aconteceu. Sobre os A350 e se eram ou não eram um ativo da TAP, a ideia de que a TAP estava em situação de ruptura financeira, sem dinheiro para cumprir os seus compromissos, mas conseguia comprar novos aviões, é no mínimo infantil, é ingênua e é perigosa. Em 2015, a TAP tinha dívidas à ANA, à Galp, a centenas de fornecedores, como as agências de viagem e outros, e teve mesmo de refazer o mapa de pagamentos à Airbus. É como uma família que vive com dificuldades, mas mesmo assim decide comprar um carro novo porque o pagamento é feito a prestações. Não, a TAP não conseguiria comprar os A350. Sobre o sobrecusto dos novos aviões, é referida à existência de uma avaliação que aponta para um sobrecusto dos novos aviões. É uma avaliação que eu não conheço. Nós tínhamos 3 outras avaliações, uma por cada um dos modelos, 9 avaliações ao todo, e tínhamos no contrato essa situação salvaguardada. Mas se quisermos ser honestos, nenhum de nós nesta sala, nesta mesa, consegue avaliar um avião. Nenhum de nós sabe quanto custa um Airbus depois de customizado às necessidades da companhia. E é exatamente por causa disso que deixámos prevista uma comissão de acompanhamento, constituída por pessoas que sabem e cujo papel era supervisionar a execução do contrato. A pergunta é, onde está essa comissão? E há uma outra pergunta fundamental. Estamos a acusar a Airbus de ter montado um esquema de corrupção com o novo acionista? Se é isso, senhoras e senhores deputados, se for isso, é preciso dizê-lo bem alto, para todos ouvirem. E se alguns deputados ainda têm dúvidas, devem chamar aqui a Airbus e escalpelizar toda a verdade até ao fim. Se estamos surpreendidos ou não com as condições dadas a Neilman, não estamos surpreendidos. As companhias de David Neilman eram melhores clientes da TAP. Centenas de aviões adquiridos no passado. Foi David Neilman que abriu as portas do mercado norte-americano à Airbus. Como sabemos, a Boeing tinha quase a hegemonia. Comprava mais aviões, tinha melhores condições. E agora, o tema quente. A legitimidade para assinar o contrato num governo de gestão. Podemos e devemos falar de 2 tipos de legitimidade. A legitimidade política e a jurídica. Quanto à legitimidade jurídica, está relacionada com o que pode ou não pode um governo de gestão fazer. E o que deve fazer, aliás. Penso que entre os juristas o assunto está resolvido e consensualizado há décadas, desde o trabalho do professor Freitas do Amaral, e por isso mesmo é que existem alguns casos de documentos importantíssimos assinados por governos de gestão. O mais importante dos quais, o próprio memorando da Troika, imaginem. Não me lembro, aliás, de um documento assinado por um governo de gestão que tenha condicionado tanto o país para tantas décadas. Está, portanto, consensualizado entre todos. De tal forma que temos um processo de revisão constitucional em curso e nenhum dos partidos aqui presentes propôs qualquer alteração no sentido de limitar os poderes dos governos de gestão.
Depois há a legitimidade política, e essa é importante também falar aqui. Sobre esta matéria tenho ainda menos dúvidas. A privatização da TAP não era um assunto fraturante ou pouco discutido. Era uma vontade transversal a diferentes governos de diferentes partidos. Desde o professor Cavaco Silva, Jorge Coelho, João Cravinho, António Guterres, Durão Barroso, todos eles defenderam um modelo de TAP privada. Todos eles trabalharam nesse modelo. E relembro que a privatização da TAP, que acabei por concluir com sucesso, era o ponto 3.31 do memorando assinado por um governo do próprio Partido Socialista com a Troika. O célebre memorando, se mais fosse necessário, o Partido Socialista deu-nos a legitimidade política para concluirmos o processo. De notar também a transição de pastas totalmente transparente e tranquila que levei a cabo. Nenhum dos relatórios e contas, nenhuma auditoria ou qualquer outra avaliação colocou em causa a qualidade ou a validade da informação prestada. Para terminar, Sr. Presidente, destaco que há uma diferença enorme entre mim e outros responsáveis por esta pasta. Eu não tenho a mania que percebo mais do negócio da aviação do que as pessoas que realmente percebem e andam no negócio da aviação. O processo de privatização, por mim gerido e concluído, não foi feito por WhatsApp. Não acredito que a TAP seja uma matéria de diferença ideológica entre o PSD e o PS. O PS disse tudo sobre a TAP e o seu contrário também o disse. Simplesmente dizem o que for necessário dizer e isso não é ideologia, é só populismo. Bastou para isso aceitar que um político não percebe mais do negócio do que as pessoas que trabalham no negócio. Comprar a TAP com o dinheiro dos contribuintes foi uma das exigências para se fazer a geringonça. Custou 3,2 mil milhões de euros aos contribuintes. Uma última nota para referir que, para mim, foi um enorme orgulho fazer parte deste processo de privatização da TAP, a lisura e a preocupação com o interesse público com que todo este processo foi conduzido, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro à data Dr. Pedro Passos Coelho, quer pelo meu antecessor no Governo Sérgio Monteiro, quer pela minha colega Isabel Castelo Branco, bem como todas as equipas ministeriais envolvidas, são exemplo de forma certa de estar num Governo. Um exemplo do que é verdadeiramente o espírito de serviço público. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz. Temos então a intervenção inicial e agora temos então abertas a primeira ronda de questões a serem colocadas por parlamentares. Cabe ao Partido Socialista iniciar esta ronda. Sr. Deputado Pedro Coimbra, tem até 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, dar-lhe as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar. Agradecer também o facto de ser disponibilizado para estar aqui connosco, bem como os contributos que já nos trouxe e seguramente aqueles que vai acrescentar ao longo desta nossa reunião de trabalho. Sr. Engenheiro, parece cada vez mais evidente, ou pelo menos paira a possibilidade, de que a capitalização da TAP efetuada pela Atlantic Gateway tê-lo-á sido através da cedência de uma posição contratual. No caso, os fundos Airbus, a que o senhor aqui O Sr. Deputado Pedro Coimbra tem mesmo que iniciar. Confesso, também não me apercebi. Está a falar com um tom de voz tão elevado que eu não me apercebi. Faz favor de iniciar. Vamos reiniciar então a licença. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estimadas colegas e estimados colegas, antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, agradecer o facto de estar aqui connosco, agradecer os contributos e os esclarecimentos que já nos trouxe, bem como aqueles que vai acrescentar ao longo do nosso trabalho. Sr. Engenheiro, parece evidente, ou pelo menos paira, que a capitalização da TAP pela Atlantic Gateway terá sido realizada com recurso à cedência de uma posição contratual da própria TAP, os fundos Airbus que aqui já se referiu. E, assim sendo, não terá sido efetuado com capitais próprios dos próprios proponentes, com capitais próprios dos próprios acionistas vencedores do concurso. E, desse modo, com o eventual prejuízo do Estado, com o eventual prejuízo da TAP e com eventual, oxalá assim não seja, práticas com potenciais ilegalidades. Pelo que eu queria lhe dirigir um conjunto de perguntas objetivas para que possamos obter alguns esclarecimentos importantes. Pergunta número 1. Quem definiu o caderno de encargos, quem elaborou o caderno de encargos que culminou com a seleção do consórcio Atlantic Gateway e com o processo de privatização da TAP entregue ao consórcio liderado pela Atlantic Gateway? Pergunta número 2. Se o Estado obteve alguma garantia da parte do consórcio sobre o não recurso
aos fundos Airbus. Pergunta número 3. Se o Estado procurou garantir que a capitalização da TAP seria feita exclusivamente com recursos a fundos próprios das entidades proponentes. Pergunta número 4. Se o Governo teve conhecimento que apenas 4 dias após a escolha do consórcio Atlantic Gateway em Conselho de Ministros, a DGN David Neeleman assinou um memorando de entendimento com a Airbus para o negócio dos aviões. Pergunta número 5. Se existiu, se tem conhecimento, se existiu alguma carta de conforto da TAP que tenha permitido ao Sr. Neeleman interceder em nome da TAP e, se existir, se o Estado foi informado sobre isso. Pergunta número 6. Se o Governo tinha consciência que a TAP ficaria amarrada à compra de 53 aviões Neo, após a DGN David Neeleman ter recebido créditos da Airbus concedidos em troca da cedência da posição contratual da TAP. Pergunta número 7. Se considera que existia legitimidade em comprometer a TAP com um negócio com estes contornos, isto é, com um negócio que amarrou a TAP a compromissos de leasing com custos muito mais elevados e com custos muito mais penosos para a companhia, quando comparados com outros custos de outras companhias aéreas, e que a capitalização nos moldes em que foi realizada poderia constituir um crime de assistência financeira, como agora está em investigação. Sr. Presidente, muito obrigado, para já é só. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Concluída que está a intervenção nesta primeira ronda do Partido Socialista, o Sr. Miguel Pinto Luz tem então até 7 minutos para responder às questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Não, primeiro dizer-lhe que começou por dizer que era consensual e evidente e que paira. Do meu ponto de vista não é nada consensual, nada evidente e não paira absolutamente nada daquilo que referiu do meu ponto de vista, e perdoar-me-á a minha posição tão categórica, porque para mim é objetivo que foi absolutamente transparente o processo de privatização. Deixe-me dizer algo que eu não tenho visto aqui refletido, até porque muitas das suas questões são anteriores à minha passagem pelo Governo, mas estou absolutamente solidário, tal e qual como o meu colega Sérgio Monteiro aqui se mostrou solidário com as posições que eu depois tomei à frente da pasta. Eu também tive a oportunidade, assumindo a responsabilidade de estar no Governo e assumir esta pasta, de ter tentado, na medida do possível, repescar um processo com 2 anos, pelo menos, de ação no terreno. E filo, e analisando todos os documentos, verifico que o processo foi todo conduzido com enorme lisura, com preocupação da salvaguarda do interesse do Estado. E, portanto, às suas questões, se existia, ou se esta capitalização foi legal ou foi ilegal, do nosso ponto de vista é claro. Na primeira proposta, na proposta de junho que foi assinada, se verificar no plano estratégico, David Neeleman e a DGN propõem-se contribuir positivamente para o balanço da companhia em 270 milhões de euros. E, portanto, que é diferente da capitalização. E, portanto, eu tenho visto muita confusão. Daí que a minha colega ainda ontem disse aqui que não vê isso como uma troca, vê como um processo de financiamento objetivo. Porque se temos um investidor privado que aporta para a companhia a possibilidade de adquirir aviões com um desconto abaixo do market value, que ele aponta numa primeira versão em junho em cerca de 270 milhões, e depois em setembro com o pedido reforçado do Estado português, dizendo, muito bem, mas consubstancie, apresente appraisals, apresente avaliações que consubstanciem essa sua afirmação, que vai aportar valor para o balanço da companhia em 270 milhões, e são apresentadas avaliações por 3 empresas distintas, conhecidas do mercado, 3 avaliações por cada um dos 3 modelos, ou seja, 9 avaliações, onde essas avaliações, na altura, grosso modo, apontam para um desconto do market value na casa dos 233 milhões de euros. Isso é uma parte da componente e, portanto, é exatamente o oposto daquilo que diz. Depois vejo, tem vindo a lume, isso sim, paira no ar um conjunto de notícias que eu não sei rigorosamente nada, nunca vi essas avaliações e acho que devem ir até ao fundo da questão e explorar isso ao máximo. Agora, quando eu deixei de ser Secretário de Estado, tínhamos um contrato assinado em que um consórcio privado se comprometeu a levar para a companhia 53 novos aviões com uma nova estratégia de abrir o mercado norte-americano. Como sabemos, foi sucesso para o turismo, para o investimento privado em Portugal.
o mercado norte-americano passou a conhecer Portugal como destino e passou a ser mercado emissor, que não o era, e, portanto, quando deixámos o governo, em dezembro de 2015, era clara essa posição. Por outro lado, o privado, como sabemos, e foi aqui escalpelizado por todos os meus colegas que aqui estiveram, o governo português só soube a origem dos fundos Airbus já mais tarde no processo. Setembro, outubro, e portanto anterior à minha passagem pelo governo, mas mais ou menos, grosso modo, são essas as datas. Porquê? Porque até aí o privado propunha-se fazer, numa primeira versão do processo, essa transação, não foi aceito pelo governo e o governo a seguir exigiu que de facto se constituísse como uma capitalização. Capitalização essa que obrigaria esses fundos a serem perenes a estarem pelo menos 30 anos e que foi considerado capitalização pelo Tribunal de Contas. E, portanto, para nós é absolutamente claro que é uma capitalização transparente. Agora, que devia ter sido auditada, sim, concordo. Que devia ser verificado se os leasings posteriores e tudo aquilo que foi feito posteriormente à nossa passagem pelo governo, absolutamente. Daí a tal comissão ter sido essencial e não ter havido essa ligeireza com que se tratou um processo que era absolutamente estratégico. Porque se tínhamos apresentado um plano estratégico para o país, que era essencial, como eu disse, naqueles 4 pontos e outros, mas aqueles 4 pontos eram essenciais, a manutenção do hub, o plano estratégico e a capitalização, nós tínhamos obrigatoriamente que monitorizar. A coisa pública, a gestão pública obriga-nos a todos à volta desta mesa, a todos aqueles que quisessem cargos públicos, a exigir o máximo de rigor em tudo aquilo que fazemos. E por isso é que essa comissão era absolutamente essencial, como sabem, era paritária, mas onde o Estado português se fazia representar com 2 elementos e depois a escolha do 5º elemento era consensual, mas com vantagem para o Estado português. E, portanto, para mim é claro, o que falhou no processo, se falhou, devo dizer que não sei dessa avaliação, nunca a li, tenho pena de não a ter lido, mas que as senhoras e os seus deputados devem, num escrutínio saudável que deve ser feito em democracia, escalpelizar até ao último pormenor aquilo que foi feito após a nossa saída do governo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz. Cabe agora ao PSD colocar as questões. Até 7 minutos. O Sr. Deputado Paulo Riso Oliveira tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, cumprimento, agradeço a sua presença, cumprimento as senhoras e os seus deputados e começava por dizer o seguinte. Obviamente que o que se passa nesta sala não é imune ou indiferente ao que se passa lá fora. A sensação que nós temos é que isto é uma espécie de Titanic. Aqui dentro há música e lá fora o navio naufraga. Bem, neste momento, Sr. Engenheiro, nós temos um governo mais ou menos, um ministro mais ou menos e uma TAP mais ou menos e, de repente, o Partido Socialista, que tem uma comissão de inquérito a decorrer, descobre que quer saber mais sobre a TAP. Não quer saber nada sobre a TAP em 22, 21, 20, 19, 18. Essa TAP não interessa nada, que é a TAP que não estou-se até aqui. De repente, o Partido Socialista descobriu que é muito importante perceber a TAP em 2015. Isso é que é mesmo importante. E, portanto, é em função disso que nós aqui estamos. A sua intervenção foi muito completa e, portanto, vai nos eximir de fazer muitos comentários, embora também lhe confesse que hoje, se o Partido Socialista tivesse pedido o adiamento desta audição, o PSD teria acedido, porque nós achamos que o Partido Socialista não está em condições anímicas, políticas, psicológicas, para perguntar seja o que for da TAP. Mas, dado que, como eles dizem, há uma comissão paralela, só nos falta ouvir esta, há uma comissão paralela, vamos lá então falar da nossa TAP ou da TAP em 2015. Há uma enorme diferença, Sr. Engenheiro, entre a privatização que o PSD e a CDS fizeram e esta que pretendem fazer. A primeira comparação é que uma foi feita, a outra não suponhamos. É uma coisa que se calhar vão fazer, vão tentar, ainda vão avaliar. A grande diferença, e a primeira são 3.200 milhões. A diferença entre uma e outra é que a outra não custou um cêntimo aos portugueses e esta vai custar garantidamente e muito aos portugueses. A teimosia socialista acaba sempre no bolso dos portugueses. Deixa-me fazer 3 ou 4 perguntas apenas para aclarar aquilo que nos disse. E a primeira pergunta é esta. Qual era o valor, tanto quanto sabemos, o Governo da altura assessorou-se de auditores para avaliar a TAP. Qual era o valor da TAP, ou de que forma é que foi avaliada a TAP, em que valores, na altura desta privatização? Tanto quanto ouvimos ontem, era muito acima dos 100 milhões de euros, dito quase de outra maneira, era preciso pagar para alguém ficar com a TAP, 100 milhões de euros de prejuízo, entre 100 e 500, mas gostava de ouvir da sua boca. Qual era o valor, para se perceber também melhor qual foi o negócio.
negócio? Segundo, além do encaixe feito imediatamente, qual foi o valor que a par pública libertou de responsabilidades por via do desreconhecimento da dívida? Ouvimos falar em 700 milhões de euros, mas gostamos de ter essa confirmação. Terceiro, perguntar-lhe, porque já se falou disso aqui mais do que uma vez, qual era a relação, como é que decorreu o processo da relação entre as várias instituições envolvidas? Ou seja, os auditores, a própria TAP, a par pública, o Governo, as finanças, o Ministério que tutelava, como é que decorreu isto, em que ambiente, ou será que vamos tornar a ouvir, como já ouvimos uma vez, alguém dizer que eu não conseguia decidir porque não me chegava sequer informação. Como é que correu, como é que fluiu a informação? Perguntar-lhe também, Sr. Engenheiro, se terminado o processo, também ouvimos aqui, ficamos espantados e por isso lhe pergunto, deixaram ficar todo o processo e toda a informação à disposição do Governo seguinte. Ouvimos aqui alguém dizer, alguém com responsabilidades, a dizer que tinha lá o processo todo, mas ninguém quis saber do que tinha acontecido e agora estamos aqui a fazer estas perguntas. Se o Governo deixou, e a par pública deixou, à disposição do Governo seguinte, toda a informação que diz respeito a este processo de privatização. Ainda perguntar-lhe, também, se num processo em que nos disse que estiveram envolvidos 10 primeiros interessados, depois 2 primeiros interessados, se não houve, que não recordamos, mas não sabemos, se não houve queixas, reclamações, impugnações da parte de outros interessados que possam ter-se sentido prejudicados pelo facto de ter sido feito um qualquer negócio de favor ou com favorecimento, fosse a quem fosse. E, portanto, se houve queixas dos próprios outros interessados face ao modelo e à forma como foi concluído o processo. Perguntar-lhe também, do ponto de vista não tanto do processo de privatização, mas do futuro, se, posteriormente ao processo, o que aconteceu do ponto de vista do seu controle. Ou seja, nós tivemos uma auditoria do Tribunal de Contas, nós tivemos o acompanhamento pela União Europeia através da DGCOMP, nós tivemos os auditores da TAP, nós tivemos o Conselho Fiscal, se algum destes órgãos, e a própria Power Pública, se algum destes órgãos manifestou, antes, durante ou depois, algum desconforto ao modelo e ao plano estratégico que estava a ser implementado. Por último, perguntar-lhe também, Sr. Engenheiro, falou-nos há pouco que estava previsto, precisamente para garantir que era cumprido o plano estratégico e que o particular, ou se quiser o privado, não retirava a capitalização que tinha feito, disse-nos que estava garantido, por escrito, uma manutenção desse valor no período mínimo de 30 anos. Essas coisas são escritas, mas depois a realidade muitas vezes é desmentida. Essa comissão paritária chegou a ser feita, falou-nos da importância que ela tinha, nós precisamos dessa importância, mas o controle e o acompanhamento do plano seria feito por essa comissão. Há alguma coisa, alguma vez alguém o inquiriu, tem conhecimento de alguma forma em que o Governo posterior tentou avaliar da privatização do ponto de vista do seu cumprimento? Última pergunta, só um segundo. Que é a seguinte. Num plano estratégico, e estando garantido que não podia haver a descapitalização da TAP por via da retirada dos fundos investidos pelos privados, de repente nós identificamos no processo seguinte, quando o Partido Socialista decidiu que os aviões passavam a caravelas, isto agora é do povo, o povo é que paga, o povo é que manda, que o povo é que paga é verdade. É o povo que está a pagar. O povo é que manda, é mais relativo. Mas o que é certo, Sr. Engenheiro, é que, no fim de contas, apesar das garantias todas que nos deu, pouco tempo depois do Governo Socialista estar em funções, nós vemos o privado a fazer uma coisa que nenhum privado titular de uma companhia aérea conseguiu em pandemia. Foi ganhar dinheiro. David Neeleman sai da TAP com mais de 50 milhões. E eu pergunto, se isto não é retirar parte da capitalização, como é que isto é possível? Ou dito de outra maneira, isto só é possível se o Governo tiver libertado o privado do compromisso original. Pode-me confirmar que foi assim? Se foi assim, isto não para de se agravar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira. Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, para responder, tem até 7 minutos. Muito obrigado. E pedindo desculpa ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, que me faltaram aqui 2 questões, mas eu estava a ver o tempo a passar e, portanto, aproveito telegraficamente, vou responder.
caderno de encargos. Eu tenho visto essa pergunta feita recorrentemente. Eu não percebo se estão a tentar encontrar incongruências entre nós. A minha colega ainda ontem teve a oportunidade de transmitir aqui e assumir a responsabilidade do caderno de encargos pelo Governo. Mas deixe-me dizer que isto é um processo conjunto, participado. Eu não sei como é que é noutros governos. Eu estive lá 26 dias, mas nesses 26 dias tinha reuniões diárias com o Steering Committee. E sei que anteriormente também foi assim. E, portanto, relação, à semelhança do que o Dr. Sérgio Monteiro disse aqui, eu digo aqui, relação simbiótica permanente entre a Secretaria de Estado do Tesouro e das Infraestruturas. Permanente. A nossa assessoria jurídica, a assessoria jurídica da parte pública, a assessoria financeira, permanente. E claro que é um processo participado entre TAP, a parte pública, o Governo, as pastas ministeriais, claro que sim. E depois a responsabilidade é cimeira do Governo e nós nunca fugimos às nossas responsabilidades. No que diz respeito à DGN, assinou ou não assinou, desconheço, é anterior à minha passagem pelo Governo, ou não me recordo, mas seguramente anterior à minha passagem pelo Governo. Carta conforto desconheço, acho que absolutamente não existiu, mas não lhe posso afirmar e penso que respondi às questões todas que me colocou. Sr. Deputado Paulo Rios, desculpe-me esta interrupção na resposta que lhe tinha que dar e era merecida. E já lhe respondi à do caderno de encargos, portanto, que também era a sua primeira questão. Toda a informação foi disponibilizada. Deixe-me dizer-lhe que nós preparámos dossiês muito claros na transferência de pastas. Nós levamos estas coisas muito a sério e, portanto, não fizemos caixinha, nem escondemos aquilo que estava a passar. Eu tive a oportunidade de ter uma reunião com o meu ministro na altura, o Dr. Miguel Moraes Leitão, e o Dr. Pedro Marques e o futuro secretário de Estado das Infraestruturas, o Dr. Guilherme Oliveira Martins, onde foi tudo passado. Pastas iguais a estas, ainda mais pastas do que estas foram passadas. Tudo foi passado. E, portanto, não temos outra forma de estar. Quando se fala de Governo da República, o Governo não é do Partido Socialista ou do PSD ou de A ou de B. É da República, é de Portugal. E, portanto, nós temos a obrigação de transparência e transferir toda a informação. E fizemos-lo com toda a lisura, com todo o comportamento eticamente exigido numa República como é a portuguesa. E num Estado de Direito. E, portanto, isso fizemos-lo. E, portanto, responder-lhe claramente, tudo foi transferido, a informação era clara e todos sabiam de tudo. Depois, em relação a queixas, não houve queixas, portanto, como se sabe, foram endereçados mais de 40 convites, depois 8 sinalizaram vontade, 3 assinaram mesmo e avançaram no processo, ficaram 2 e depois foi escolhido 1. Não houve queixas que eu tenha tido conhecimento ou que tenha lido no processo, lá está, é anterior à minha passagem. Mecanismos de controle. De facto, foram vários e múltiplos, como se quer num Estado de Direito. Desde logo o Ministério Público, porque uma associação que eu agora não a vejo em lado nenhum, uma tal associação de não nos tapem os olhos ou não tapem os olhos, onde que eu na altura, nos tais 26 dias, tive a oportunidade de debater várias vezes na televisão com o cineasta António Pedro Vasconcelos, que agora não o vejo. E não vejo a associação. E gostava muito de ver agora, mas naquela altura eram muito interventivos, ao ponto de fazerem uma queixa ao Ministério Público, uma queixa esta que ficou arquivada. E, portanto, o Partido Socialista agora vem 7 anos ou 8 anos depois dizer que paira, que é consensual, que é evidente. Pois não paira, não é consensual nem evidente para o Ministério Público há 7 anos na altura, quando os temas estavam quentes e a informação estava disponível. Nada foi dito e foi arquivado. Mas não ficámos por aí. Nós tínhamos uma comissão de acompanhamento das privatizações, liderada pelo professor Cantigas Teves, onde o professor Duarte Pita Ferraz também fazia parte, que teve a responsabilidade de auditar e de acompanhar todo este processo. Também nada foi dito pela comissão, antes pelo contrário. Comissão essa que, por exemplo, e isto é interessante perceber-se que o professor Cantigas Teves, já em abril de 2015, apontava o caos iminente e a iminente destruição da TAP se não houvesse injeção de capital. E, portanto, também o que é paradigmático de que essa Comissão trabalhava permanentemente, antes até de estarem propostas firmes no terreno. E, portanto, como sabia que tinha que acompanhava a gestão de todas estas empresas públicas. Comissão independente. Portanto,
Claro que a lei de bases das privatizações foi cumprida, claro que foi constituída uma comissão de acompanhamento das privatizações, claro que o Tribunal de Contas auditou e foi claro também nas suas conclusões, e os senhores deputados tiveram acesso, claro que tudo isto foi controlado. A única coisa que não foi feita, a única coisa, pasme-se, foi a constituição da tal comissão paritária, que essa sim poderia ter, caso se vier a verificar que assim é, como o Partido Socialista tem vindo a dizer, da tal avaliação que ninguém conhece, ou pelo menos eu não conheço, que essa comissão paritária tinha a obrigação de identificar esses leasings acima do preço de mercado. Aliás, no relatório de contas até 2019 nada disso aparece exatamente o contrário, mas tudo isso tinha sido verificado. E, portanto, e como vi bem o deputado Guimarães Pinto dizer, era quase contra a natura que um acionista e um investidor privado tivesse a depreciar valor da sua própria companhia dessa forma. E, portanto, parece-me tudo tão óbvio que isto, de facto, são cortinas de fumo, Sr. Deputado, e, portanto, não passam disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz. Cabe agora ao Partido Chega colocar as questões. O Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento especialmente o Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, a quem agradeço a presença. Sr. Engenheiro, eu gostava, ia-lhe fazer aqui uma questão sobre o caderno de encargos, mas já respondeu, e penso que de forma esclarecedora, aos Srs. Deputados que lhe colocaram também essa questão, portanto, não vou insistir nesse tema. Diz, e tem sido público, que é um negócio que pode ter lesado a TAP em 440 milhões de euros, aproximadamente. A questão da desistência, da cedência da posição dos leasings dos 12 A350 e a celebração do contrato para 52, penso, A320 e A330 NEO. Isto tem sido a retórica que tem sido apresentado pela esquerda e que eu gostava que nos ajudasse a esclarecer. Esta troca, esta cedência de posição dos A350 para os A320 e A330 NEO não poderá ter sido uma questão estratégica? A questão é que está mais comprovado que os A320 e os A330, além de mais económicos, sendo muito mais aviões, portanto é uma troca de 12 para 52, chegariam a muitos mais destinos onde a TAP podia operar e daí ter o retorno. Portanto, a primeira questão que eu lhe faço é, terá havido neste negócio, por parte da Atlantic Gateway e do Sr. Nilman, naturalmente, o interesse de comprar a companhia com a pele do cão, como se costuma dizer, ou foi uma questão estratégica, operacional e de gestão, com vista também a uma maior rentabilidade comercial por parte da companhia, esta troca? Esta era a primeira questão que eu lhe queria colocar. A segunda questão, gostava que nos ajudasse a decifrar este enigma. Foi negociado pelo seu governo, à data, o reembolso ao Sr. David Nilman pelo prazo de 30 anos de 200 e qualquer coisa milhões de euros, o correspondente ao investimento. Por que razão terá o Governo Socialista, em 2017, revertido esta posição e decidido que, se calhar, o Sr. Nilman merecia 55 milhões à cabeça, porque até tinha tido um comportamento não destrutivo para a imagem da TAP, então vamos compensar este senhor com 55 milhões de euros. Isso estava acordado, estava previsto no acordo que o Sr. Engenheiro terá celebrado na altura da privatização. Outra questão que também me parece importante que nos esclareça. O senhor, na altura, assinou, enquanto representante do Estado, um aval aos particulares a 100% da operação. Portanto, o Estado seria o garante da operação, o avalista da operação, a 100%.
No entanto, a não ser que eu tenha analisado mal o contrato, não vislumbro qualquer retorno do investimento por parte do Estado. Ou seja, o Estado é avalista, o Estado intervém no negócio nesta qualidade, mas não tira daí um benefício indireto de médio e longo prazo. Terá sido assim ou havia outros contornos que o Sr. Engenheiro nos pode explicar e que não estejam naturalmente visíveis neste modelo de negócio que, entretanto, foi criado? E para finalizar, perguntava-lhe relativamente ao acordo ser firmado numa altura em que o governo PSD-CDS já não era governo, se não seria mais producente, e certamente evitaríamos estar neste momento a discutir isto nesta comissão, passar a pasta para o Partido Socialista concluir ou não o negócio. Porque é evidente que o Partido Socialista ainda não tinham tomado posse, o Governo ainda não tinha tomado posse em 2015 e já os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista enviavam uma carta a solicitar que não fosse feito o negócio. Portanto, a urgência era tão grande que ainda o Governo não tinha tomado posse e já os deputados eleitos estavam a pedir a anulação desse negócio, que viemos a ver, mais tarde conseguiram nacionalizar, conseguiram que os portugueses tivessem um encargo superior a 3 mil milhões de euros e agora querem à pressa voltar a privatizar num negócio que não sabemos ainda como é que vai ser feito e concluo perguntando-lhe desta forma: não seria de todo desejável que antes de se iniciar o processo de venda, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas viessem a público a explicar o modo em que querem fazer o negócio? Não é depois de estar feito como é que fizeram, é o modo que querem fazer o negócio, porque este negócio a concretizar-se só vai ser feito porque estão lá 3,2 mil milhões do dinheiro dos contribuintes portugueses. E acho que os portugueses têm a obrigatoriedade de reclamar para si a explicação por parte do Governo de como é que o negócio vai ser feito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. A palavra ao Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntas muito pertinentes. Eu acho que o termo é mesmo esse, diz que levou a um prejuízo de mais de 400 milhões de euros. É porque é mesmo diz que disse. E, portanto, porque o que de facto aconteceu foi aquilo que eu expliquei na segunda intervenção que tive aqui hoje. Há uma diferença de visão estratégica entre os dois concorrentes finais. Clara. Um apontava para a Ásia, o outro apontava a nossa visão atlântica, que eu, não sendo especialista em aviação, o senso comum faz-me sentido. A nossa relação com o Brasil, a nossa diáspora nos Estados Unidos, a nossa proximidade, o termos aqui um pivô nos Açores com uma relação privilegiadíssima com a América do Norte. E, portanto, essa visão atlântica faz-nos todo o sentido. É uma grande vantagem competitiva para Portugal este nosso posicionamento atlântico. Sempre foi, desde sempre foi. David Neeleman e o consórcio perceberam isso. E, de facto, os aviões mais económicos para conseguir quase que triplicar os destinos na América do Norte, duplicar os destinos na América do Sul, eram os A320 e os A330 Neo. Por contrário, os A350 eram mais caros e não garantiam essa capilaridade que David Neeleman conseguiu imediatamente a seguir. Portanto, é de facto estratégico. Depois, se o diz que disse que se perderam 400 e tal milhões, é algo que ainda se tem que provar. Eu disse aqui que eu vejo exatamente ao contrário. Vejo o balanço da companhia reforçado com uma frota de 53 aviões a desconto e depois temos a tal avaliação que paira e diz que disse e que é evidente e consensual e por aí fora. Consensual não sei por quem. Mas temos essa visão do reforço do balanço da companhia nesse montante. E depois a capitalização de facto que foi financiada pela Airbus, porque a Airbus também tem essa componente financiadora de quem compra. E, portanto, parece-me razoável tudo isso e parece-me claro tudo isso. Depois, Sr. Deputado, eu percebo as suas dúvidas sobre os 55 milhões de David Neeleman. Eu também as tenho.
Eu tenho só uma certeza, e é isso que lhe posso dizer, eu não sei qual foi o racional que esteve por trás. Eu tenho uma certeza que se o modelo de privatização que nós levámos a cabo e que eu deixei quando deixei a pasta, e o governo liderado, o 20º Governo Constitucional liderado por Pedro Passos Coelho, esses 55 milhões não existiam, as responsabilidades do Estado eram nenhumas, 80% da dívida legada já estava refinanciada e havia menos responsabilidade do Estado, seguramente. E os 3,2 mil milhões, esses então, os contribuintes portugueses não tinham sido chamados a despejar na companhia e a perder o norte a eles. Depois disse-me que eu assinei como avalista a operação. Zero, não sei a que se refere, sinceramente. Antes da operação, deixe-me ser muito claro sobre isto. Antes da operação, o Estado era responsável pela dívida. Era assim. Depois da operação, o que é que acontece? E a tal célebre carta, assinada pela minha colega, é uma carta clara, que, no fundo, reafirma o direito prestativo que nós colocámos no contrato, que me parece razoável. Se o Sr. David Neeleman não cumprisse com o processo de refinanciamento da dívida, ao qual era obrigado, e de capitalização, o Estado podia exercer o direito prestativo, recomprar a companhia, perdendo o Sr. David Neeleman todo o dinheiro que lá investiu. E, portanto, se chama a isto aval de Estado, que diabo? Não sei, sinceramente, o que é um aval de Estado. Se eu assinei, não assinei, e o que foi assinado, efetivamente, foi isso. Em relação ao modo como querem fazer a privatização, pois, Sr. Deputado, eu tenho também aqui as mesmas dúvidas, estou solidário com as suas dúvidas, porque ainda não vi uma comissão de acompanhamento criada para acompanhar as privatizações. Isso era a primeira coisa que devia ter sido feita. Primeira! Não era, pelos corredores da TAP, ouvir-se que andam por ali olheiros da Air France e olheiros da KPLM e olheiros da Lufthansa que andam a besbilhotar nos corredores da TAP. Mas isto acontece num Estado de Direito, numa companhia que é pública. Isto acontece. Não é assim. Não é assim que devem ser feitas as coisas. A primeira coisa que tinha sido feita era comissão de acompanhamento independente que acompanhasse o processo de privatização. Depois dizer a todos os portugueses, de forma clara, olhos nos olhos, sem medos, sem preconceitos, nós queremos privatizar, nós erramos. Nós erramos. Há 8 anos atrás fomos populistas, falámos das caravelas e de mais não sei quantas coisas, e agora, 7 anos depois, com mais de 3,2 milhões de euros, mil milhões de euros lá injetados, olha, enganámos. E vamos tentar privatizar. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O que eu adoraria ter privatizado a companhia em 2015 com 3,2 mil milhões de euros lá injetados. Tenho a certeza absoluta que os valores que eu tinha aqui para vos apresentar, dos quais me orgulho, mas seriam ainda melhores, e com certeza que não eram 40 candidatos, eram 100 candidatos para a privatização da TAP. Isso tenho a certeza absoluta, Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz. Temos agora então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, antes de liberal, faz favor, tem 6 minutos. Srs. Deputados, vamos ouvir então, faz favor. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, se me permitem, a audição está a correr com a necessária capacidade de todos nós de ouvirmos quando apenas um está a intervir. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que começa a ficar muito complicado elaborar perguntas para estas audições. Já vamos na 5ª, 6ª audição sobre o mesmo tema e todos dizem o mesmo. O PS também não traz dados novos para contrariar aquilo que é dito. Assim, vamos ser claros. Esta espécie de CPI paralela foi criada para desviar atenções da verdadeira CPI que está a acontecer noutra sala e não só falhou estrondosamente nesse objetivo de desviar as atenções, como não trouxe até agora nenhum dado novo. Zero. Absolutamente nada. Esta CPI paralela vai para a história desta Assembleia da República como um dos maiores golpes falhados de sempre. Esperemos para ver das próximas audições que trazem algo novo, mas até agora é o maior golpe falhado desta Assembleia da República. Portanto, eu vou fazer algumas perguntas que já fiz noutras audições para confirmar. A primeira pergunta é, se não fosse privatizado em 2015, a TAP teria condições para pagar os aviões encomendados ou não? Não tendo condições para pagar os aviões encomendados, o que é que aconteceria aos tais fundos Airbus? Ou seja, o que é que aconteceria com esses fundos Airbus se a TAP decidisse não pagar, ou se a TAP não pudesse pagar as encomendas dos aviões? Segundo ponto, havia ou não o compromisso do acionista privado em comprar o restante capital, exceto os 5% dos trabalhadores
trabalhadores. Portanto, sem renacionalização, qualquer ato de má gestão que pudesse ter havido corresponderia a uma perda direta para o acionista. É verdade ou não que isto acontece? É verdade ou não que quem trouxe qualquer risco de má gestão para a esfera do Estado foi quem renacionalizou após esta privatização? Se não tivesse havido a renacionalização posterior, o que é que, na sua opinião, deveria ter acontecido a quando da pandemia? Eu sei que esta é uma resposta mais complicada, que não tem muito a ver com o âmbito, mas também gostaria de saber qual é a sua posição em relação a isso. E, finalmente, uma questão mais de fundo em relação à TAP, que é, o Governo, na altura, enviou cartas de conforto à banca, garantindo que o Estado português compraria novamente a TAP se a TAP deixasse de poder pagar os empréstimos. Não considera que isto, o facto do Estado português enviar estas cartas de conforto, colocou demasiado risco no Estado português, ou seja, se as coisas corressem mal, grande parte desse custo iria para o Estado português que readquiria a TAP, e se não deu demasiados incentivos ao risco ao acionista privado. Ou seja, o acionista privado via-se com uma liberdade de tentar arriscar, fazer crescer muito a TAP para a poder vender no momento seguinte, e se as coisas corressem mal, existiam aquelas cartas de conforto que garantiriam a dívida ao Estado, aos bancos. Gostaria de saber se não acha que estas cartas de conforto deram incentivos perversos ao acionista privado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto. Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à primeira pergunta, não, a companhia não tinha condições de pagar os A350. Aliás, é óbvio o incumprimento em datas anteriores ao 12 de novembro, isso está relatado historicamente, inclusive num episódio protagonizado pelo meu antecessor, onde pede à Airbus para ter alguma paciência para com a companhia, vejam-se, ter paciência para uma companhia que não lhe comprava aviões há 30 anos, porque a TAP não comprava aviões há 30 anos. E, portanto, é preciso, de facto, um vendedor de aviões ter muita paciência para aguentar, olha, aguente lá mais uns dias porque nós vamos falhar este pagamento. De facto, não tinha condições nenhumas a companhia, porque deixe-me dizer, e há pouco não referi, na carta de 4 de novembro de Fernando Pinto, o engenheiro Fernando Pinto, e deixe-me dizer que o engenheiro Fernando Pinto é nomeado para a TAP por um governo socialista. E, portanto, que fique claro que continua a liderar a TAP num governo do Partido Social Democrata. Mas a carta do engenheiro Fernando Pinto, no penúltimo parágrafo, diz: de facto, a partir do dia 11 de novembro, a ruptura da tesouraria será iminente. Eu já tinha falado do professor Cantigas Esteves, que dizia isso em abril. Mas na carta de 4 de novembro diz que é absolutamente iminente, é no dia seguinte. A TAP já não pode concretizar em tempo qualquer operação de sales leaseback, e para evitar a referida ruptura de tesouraria é absolutamente crítico o aporte de fundos adicionais, seja por via de capitalização prevista no âmbito do processo de privatização em curso, ou seja por qualquer outra forma. Ora, qualquer outra forma não era possível, porque a Comissão Europeia não o permitia. E, portanto, só havia uma forma, era a privatização, e feita nos moldes em que nós a fizemos. E, portanto, a companhia não tinha objetivamente condições para proceder a isso. E o que é que isso faria? E essa é que é a sua questão. A Airbus, pelos incumprimentos passados, já podia ter denunciado o contrato. A Airbus podia tê-lo feito, pelo incumprimento até por um dia ou 2 dias, podia tê-lo feito. Portanto, o valor económico daquela opção era zero desse ponto de vista. Primeiro porque dependia da opinião da Airbus, se permite a monetização ou não. E, portanto, eu numa companhia não posso colocar isso como um ativo estratégico no meu balanço se eu estou dependente da opinião de terceiros, se eu posso monetizar ou não posso monetizar. E, portanto, é claro e óbvio que se perdia esse valor, e esse valor económico não existiria, porque a TAP não tinha capacidade de o fazer. Se havia compromisso ou não de comprar o resto, essa pergunta já a fez antecessores meus, sim, claro, e portanto isso não fazia qualquer sentido. Em relação ao Covid-19,
Bem, o que é que aconteceria? Aconteceria o que aconteceu na Lufthansa, aconteceria o que aconteceu na Air France e por essas outras. E, portanto, esses 3,2 mil milhões de euros que nós injetámos como capital era um empréstimo e a companhia tinha que devolver aos contribuintes portugueses, como já foi devolvido nos outros dois exemplos. E, portanto, era saudável numa relação em que nós não temos qualquer complexo ou capricho ideológico em relação à iniciativa privada. Quando ela faz bem, quando faz mal, faz mal. E, portanto, nesse caso, não seria o Estado português e os contribuintes a terem que arcar hoje com 3,2 mil milhões de euros e, pior, estamos todos aqui expectantes para perceber se o Estado português, liderado pelo Partido Socialista, vai conseguir ou não vai conseguir vender a companhia, pelo menos por 3,2 mil milhões de euros, que era o mínimo que eu achava para serem restituídos aos contribuintes portugueses 3,2 mil milhões de euros. Portanto, eu convido todos a aguardarmos serenamente pelas propostas de privatização que devem estar a chegar a qualquer momento, pelo menos de 3,2 mil milhões de euros ou acima. Então aí já não tem a ver com Covid ou deixa de haver Covid. Porque ouvi aqui uns comentários sobre o Covid, se havia Covid. Já não interessa. O que me interessa é que foram lá injetados, resolveram o problema de Covid. Então agora vamos vender a companhia como a Lufthansa ou como a Air France, já com isso resolvido. Esperemos, aguardemos sentados e, portanto, aí as dúvidas todas ficarão dissipadas com toda a certeza. Não existiu. Precisamente ter existido é que eu estou a dizer isso. Existiu e estão lá 3,2 mil milhões de euros. Mas deixe-me dizer-lhe, que eu ouvi-o à parte, mas deixe-me dizer, os 3,2 mil milhões de euros não são só Covid. E há uma coisa que é, estas comissões de inquérito da TAP, deixe-me fazer este comentário, nem sei se me é permitido ou não, mas gosta-se de analisar a história compartimentadamente. E a história da TAP é uma história com décadas, dezenas de anos. E, portanto, essa história da TAP não pode ser analisada os 2 últimos anos para se perceber se os 500 mil euros foram ou não foram legais. E depois 2015, porque interessa discutir 2015. E tudo o resto, e 20 anos passados, porquê é que fomos comprar? Isto é uma pergunta que deve ser feita. Porquê é que se comprou a manutenção e engenharia do Brasil? Quem é que liderou a manutenção e engenharia do Brasil? Interessa. Já perguntámos a outras companhias se para operarem no Brasil era preciso ter uma engenharia e manutenção? Interessa a quem? Interessava a quem? Quem a comprou com a TAP? Porquê é que foi convidada essa entidade para comprar com a TAP? São um conjunto de perguntas que eu convido Vossas Excelências a, se quiserem escalpelizar neste escrutínio saudável, era bom, se calhar, tentarmos perceber o que se passou de facto. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz. Terminamos esta primeira ronda da audição. Temos uma segunda ronda da audição, como sabem, com 3 minutos a cada parlamentar e uma resposta conjunta. Depois no final a todos os parlamentares. Cabe ao PSD iniciar esta ronda. 3 minutos. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, apenas para, da nossa parte, retomar só algo que referi há pouco e na altura pareceu-me não ter oportunidade de abordar e daí eu voltar ao tema, que era a primeira questão, e creio que não me respondeu, mas posso estar enganado, qual era o valor da avaliação da TAP? O valor da avaliação da TAP quando partiram para esse processo de privatização, porque se a TAP tinha, conforme se ouviu aqui dizer, um valor negativo de centenas de milhões de euros, essa privatização, qualquer valor positivo era extraordinário. Segundo, outra coisa que também foi aqui já discutida é quando é que ficou fechado o processo. Quando é que o processo fica fechado? O Sr. Engenheiro teve no Governo o seguinte, mas quando é que o processo fica fechado? O senhor fez aquilo que se chama o closing, mas o processo em si mesmo, quando é que ficou? Ainda também, e sobre isto, como é que funcionou, porque já se aqui discutiu como é que terá funcionado noutros casos, como é que funcionou o relacionamento institucional entre os vários órgãos envolvidos. Ou seja, o nível de transparência e de fluxo da informação e do esclarecimento, como é que decorreu, porque aquilo que temos ouvido, nomeadamente a par pública, esteve muito longe de ser perfeito nos anos seguintes. E era só isto. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Paulo Rios Oliveira. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, solicitava aos seus deputados para... Sinto aqui um certo ruído na sala que não há necessidade. Se fosse possível, agradecia. Sr. Deputado Pedro Coimbra tem a palavra 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, eu agradeço o esforço que fez até em responder às questões que coloquei. Não respondeu de imediato, mas depois aproveitou um bocadinho do tempo do Grupo Parlamentar do PSD. No entanto, há aqui 2 questões que para mim não estão claras. E, enfim, qual o contributo que tem para estes eventuais dados novos que eventualmente possa acrescentar e seria até útil que o pudesse fazer. E, portanto, eu vou
insistir em duas perguntas que me parecem importantes. A primeira é sobre o caderno de encargos. Não está claro como é que foi elaborado, por quem, com que responsabilidade, este caderno de encargos que levou à privatização e que levou à entrega da companhia ao consórcio liderado pela Atlantic Gateway. Já ouvimos muita coisa, mas também já ouvimos o seu contrário. E portanto, talvez o Sr. Engenheiro pudesse aqui acrescentar algo sobre isto. Eu também sei, já o disse aqui, que não acompanhou o processo desde o início, mas o Sr. Engenheiro finalizou o processo. E quem finaliza um processo desta importância e desta natureza não tem só responsabilidades quando o finaliza, tem responsabilidades sobre todo o processo. E o Governo era o mesmo, o Sr. Engenheiro não tem, seguramente que tem responsabilidades em toda a matéria. E, portanto, seguramente também não fugirá a elas. Segunda questão, que também queria ver melhor esclarecida e, eventualmente, com algum dado novo que possa acrescentar, é se de facto o Governo, na altura, tinha alguma garantia ou teve o cuidado de ter alguma garantia de que a capitalização da empresa era feita com capitais próprios do consórcio e não com os tais fundos Airbus. Portanto, esta é uma questão também muito relevante para todo o processo. Aliás, como disse, há hoje, ao que parece, uma evidente ou uma forte possibilidade da capitalização da empresa ter sido feita com os fundos Airbus, ou seja, sem capitais próprios do consórcio, sem qualquer esforço financeiro dos acionistas privados, e este é um dado relevante. Não é um dado, não vale a pena desvalorizá-lo, porque ele é um dado relevante, está sobre investigação, está na opinião pública e é importante para o Estado e para a companhia. Não é irrelevante. Esta é uma questão estruturante no processo de privatização. E, portanto, eu insisto na pergunta se houve alguma garantia solicitada pelo Governo que tenha sido prestado pelos acionistas privados de que a capitalização da empresa era feita com capitais próprios, como era devido, e não com os fundos da Airbus. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Sr. Deputado Filipe Melo, 3 minutos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, há instantes tocou num ponto, quase no fim da sua resposta às minhas perguntas, que me parece chave, que tem a ver com a privatização e os moldes que está a ser feita. E é uma questão que eu gostava de colocar para a sua reflexão, que tem a ver com a possível venda e a intromissão do Sr. Ministro da Economia numa pasta que não lhe compete pronunciar, muito menos publicamente. E o Sr. Ministro da Economia teve a infeliz ideia de ainda não estar o processo de venda decidido, se avançar ou não, de ir à Espanha e vender a TAP, como se de uma coisa banal se tratasse, à Ibéria. Ora bom, aqui parece-nos que há dois erros de palmatória que têm que ser assumidos pelo Governo e pelo Sr. Primeiro-Ministro. Primeiro, não compete ao Sr. Ministro da Economia falar sobre a venda, porque é uma pasta que está na tutela das infraestruturas. Segundo ponto, vender a TAP à Ibéria significa acabar com o hub de Lisboa, que é das coisas mais importantes que o país tem em termos económico-financeiros, como o Sr. Engenheiro bem sabe. Se for vendido para a Ibéria, certamente que o hub de Madrid será uma realidade para a TAP e o hub de Lisboa passa a ser o mero apêndice do hub de Madrid. Portanto, eu volto a reforçar esta questão. O processo está a ser bem gerido por este Governo? Há ou não há ingerência de vários ministros que aproveitam a importância deste dossiê TAP para, de uma certa forma, imporem a sua posição e a sua força dentro do Governo, que mais não fazem senão tirar valor à companhia, hipotecar um bom negócio de privatização para o Estado e para os contribuintes portugueses e concluo com esta questão que me parece óbvia e que não sou só eu, mas todos os portugueses querem saber. De alguma forma, os 3,2 mil milhões dos impostos dos portugueses, eu volto a dizer isto, porque o Estado não tem dinheiro, o Estado gera o dinheiro dos contribuintes. De alguma forma, os contribuintes portugueses vão ser ressarcidos do que lá investiram?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, 3 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco não cumprimentei o Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz, faço agora, peço imensa desculpa, e os restantes deputados também. Eu gostei do final da sua intervenção a propósito da minha pergunta, porque finalmente trouxe alguns dados novos para esta discussão que me parecem interessantes, que é a história da TAP, a história da TAP anterior a 2015, nomeadamente a compra da VEM Brasil. Quem se lembra da compra, de todo o processo da compra da VEM Brasil, aquilo começou em 2005, penso eu, mas depois terminou, e corrija-me se estiver enganado, eu quero só que confirme do conhecimento que tem, muito mais do que eu, sobre esta história, se aquilo que eu estou a dizer é verdade. Isto terminou com a compra de 85% da Reaching Force que detinha a VEM Brasil, com um prémio de 20% para a Geocapital, em março de 2007. Gostaria que confirmasse este valor. Gostaria que confirmasse também quem é que se tornou diretor da Geocapital, precisamente em março de 2007, quando a TAP comprou os restantes 85% da Reaching Force, que lhe permitiu controlar a VEM. Porque, dos dados que eu tenho, quem se tornou diretor da Geocapital no preciso mês em que a TAP comprou 85% da Reaching Force à Geocapital foi um senhor chamado Diogo Lacerda Machado. Do conhecimento que tem sobre este processo, pode confirmar que todos estes dados são corretos e se estes dados lhe levam a pensar que houve algum tipo de interesse adicional na compra da VEM em 2007. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Está concluída o conjunto de questões nesta segunda ronda. O Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz tem até 12 minutos para responder às questões. Faz favor. Vou começar pela ordem inversa. Daquilo que é conhecimento público, sim, a resposta é sim. É aquilo que tenho lido, que tem vindo a lume, é mais ou menos consensual, evidente, não sei os termos que posso utilizar, mas também anda na nuvem que os factos que o Sr. Deputado aduziu são verdadeiros. Mas terão a oportunidade aqui de verificar, se verificar se assim foi ou não foi, se esses factos, lá está, são anteriores à minha passagem pela pasta e, portanto, mas isso de facto são dados públicos. Em relação a fazer aqui avaliações de interesse ou não, permita-me que não o faça e, portanto, eu acredito sempre na seriedade das pessoas que andam na coisa pública e, portanto, não vou fazer qualquer tipo de juízes de valor sobre o seu comportamento. Sr. Deputado Filipe Melo, as declarações do Sr. Ministro da Economia são, no mínimo, ligeiras. Eu percebo que ele sinta, muitas vezes, necessidade de as fazer porque dá a ideia que é um peixe fora d'água e que está um bocadinho fora do seu habitat natural. Agora, ainda assim, demonstra uma falta de sentido de Estado, porque ninguém sabe como é que o processo de privatização está a ser conduzido, como eu lhe disse, falta de transparência e, de facto, como dizia bem, o processo de privatização da TAP não pode ser dissociado, por exemplo, da escolha da localização do novo aeroporto e, portanto, põe em causa. Barajas tem 4 pistas e, portanto, objetivamente, temos que pensar isso de forma integrada. Nós não vivemos orgulhosamente sós num compartimento estanque chamado Portugal. Não. E então, no negócio das companhias aéreas, ainda menos estanque estamos. O mercado funciona e deve funcionar e, por isso mesmo, essa decisão é uma decisão estratégica e que não pode ser tratada em mini-conferências de imprensa à saída de encontros ou de conferências e, portanto, tem que ser de forma séria e com sentido de Estado. Se os portugueses vão ser ressarcidos ou não, essa foi a questão que eu deixei aqui. Eu aguardo impacientemente por saber o valor. Eu acredito que, e sou um otimista militante, acredito que no mínimo a TAP será vendida por 3,2 mil milhões de euros, mínimo. A partir daí será lucro para os contribuintes portugueses, aliás, como no caso da Air France e da Lufthansa, os contribuintes foram ressarcidos com a taxa de juros associada. E, portanto, eu aqui também acredito que possamos vir a ter essa feliz notícia
mais à frente. Sr. Deputado Paulo Rios, avaliação da TAP entre menos 129 e 512, feita por duas empresas que avaliaram, aliás, como a lei obriga das privatizações, e, portanto, eu também gostava agora de ter o mesmo nível de transparência neste processo. O processo foi fechado em junho, como digo, fechado no sentido não do closing da operação, mas fechado no sentido do caderno de encargos e a assinatura formal que teve a presença da Sra. Ministra Maria Luísa Albuquerque e do Ministro António Pires de Lima, a TAP, a Par Pública e o consórcio, e, portanto, toda a gente no Ministério das Finanças foi reconhecido no dia 24 de junho, e esse é o momento que, se todas as condições precedentes estivessem garantidas nesse momento, se calhar tinha-se feito já o closing no dia seguinte ou no próprio dia. Mas o Estado português quis salvaguardar. Não fizemos as coisas de forma ligeira, e, portanto, podíamos ter fechado em agosto, em setembro, em outubro. Agora, o processo foi concluído do ponto de vista da venda antes das eleições. E depois uma nota que eu não disse aqui há pouco. Do meu ponto de vista foi sufragado nas eleições, porque o Partido Social Democrata, em coligação com o CDS, ganhou essas eleições. E, portanto, parece-me claramente que o próprio eleitorado foi confrontado com essa decisão de um governo que deu um passo adiante no processo de privatização. Portanto, foi sufragado também, sancionado de alguma forma, por isso mesmo, sancionado dessa forma. Agora, quem veio a seguir teve que casar, se calhar, com a moça casadora, que não lhe interessava, e depois ficou condicionado, e por isso é que temos agora uma Carris que opera a 4 euros por quilómetro, e a Carris que nós deixámos concessionada ou pré-concessionada operava a 2 euros por quilómetro. Portanto, veja, 4 euros por quilómetro para 2 euros por quilómetro. Portanto, é de facto, ou uma CP que nos últimos 7 anos, foram injetados mais de 6 mil milhões de euros. E, portanto, Senhor Engenheiro Luz, pode continuar, Sr. Deputado. Faz favor de continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo a ansiedade Sr. Presidente, de tentar... um ponto de ordem à mesa. Senhor Deputado, vamos continuar, faz favor. Posso só corrigir aqui um dado que foi... Que é falso? Vai, no final, se quiser, faz favor. Agora vai continuar. Seja Engenheiro, faz favor. Eu percebo o nervosismo, mas perdoem-me, deixem-me só concluir, eu não interrompi ninguém, respeito muito esta Casa e agradeço mais uma vez o ter estado aqui presente. Mas é natural, quando os alicerces da Casa são fracos, as coisas começam a abanar e a construção mediática que se tentou passar cai por terra e o castelo de cartas cai e já está desmoronado e, portanto, já ninguém sabe onde é que as cartas andam, já ninguém sabe onde é que essa construção toda anda e, portanto, o desnorte é grande. Relacionamento institucional, claro, objetivo, Par Pública sempre informada, as duas Secretarias de Estado simbioticamente a funcionar, o Sr. Primeiro-Ministro, a Ministra de Estado e das Finanças informada, a Comissão de Acompanhamento das Privatizações informada e, portanto, tudo absolutamente claro. Para terminar, Sr. Deputado Pedro Coimbra, como foi elaborado? Sr. Deputado, eu percebo que, como as respostas não são aquelas que interessam, pergunta-se outra vez. Vamos embora. Eu digo outra vez, como foi elaborado? Primeiro, responsabilidade. Governo. Nós não sacudimos a água do capote. Responsabilidade do Governo. Quem é que elaborou? Este conjunto de pessoas que faziam parte do Steering Committee, que esteve lá atrás e depois esteve comigo também nos meus 26 dias. E já foi respondido. Podem tentar que aquele célebre ditado português que é água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Eu não acredito. Quando as pessoas têm convicção, têm a certeza daquilo que fizeram, a consciência tranquila, dormem muito bem nos seus travesseiros, podem perguntar 10, 20, 30, 1000, 2000 vezes e a resposta será a mesma, porque temos a certeza daquilo que fizemos e a consciência absolutamente tranquila. Garantia de capitalização foi feita por capitais próprios como era devido. Mas era devido onde? Em que transação quem compra é obrigado a ser... Não, refinancia-se onde quiser, como disse aqui o meu antecessor, Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, foi claro, e, portanto, o Estado português tinha que ser salvaguardar se era legal ou não era legal a capitalização. E todos disseram que sim. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Comissão de Acompanhamento das Privatizações, todos. E, portanto, a capitalização foi legal, respeitou todos os preceitos. Mas aguardemos, no Estado de Direito e na separação de poderes, o que o Ministério Público, nesta queixa já extemporânea que foi colocada pelo Partido Socialista, ou neste caso por um ex-ministro do Partido Socialista, ex só, porque entretanto o atual ainda ficou, e portanto vamos ver o que é que essa queixa leva, porque se calhar vai ser arquivada como a outra, e portanto no Estado de Direito é saudável que esse escrutínio seja feito.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz. Há um pedido de palavra. Para que efeito? Diga-me qual é o efeito, Sr. Deputado da Era Câmara só da para Bolsa. corrigir uma afirmação. Corrigir afirmações não é motivo de intervenção. Há aqui, deixe-me só dizer, vamos lá ver. Há aqui ainda 2 minutos para que o parlamentar, se quiser, ainda colocar questões. Não é? Se porventura colocar uma questão, eu acho que sim. Agora, corrigir uma questão. Só uma dúvida que tenha, faz favor. Só porque ela é falsa. Mas, Sr. Deputado, já agora, para não haver aqui nenhuma dúvida, as questões estão todas colocadas, faz favor de colocar a questão. Era só para corrigir que foi afirmado pelo Sr. Dr. Miguel Pinto Luz que foi injetado 3,2 mil milhões de euros na CP, isso é falso, e começava a dívida da CP decorrente da falta de pagamento da compensação de obrigações de serviço público. O que é mais vergonhoso é saber que um ex-secretário de Estado não sabe isso e continua a Sr. transmitir Deputado, essa fica clara a informação, questão, apesar de ser falsa. agradeço, mas o tema, como sabe, é TAP, não é? Nem sequer é o tema ECP aqui. O Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz tem ainda algum tempo, se quiser responder à questão, faz favor, agradeço, para concluir. Eu só brevemente, pelo que percebi, mais nenhum grupo parlamentar quer colocar mais nenhuma questão, portanto, será mesmo a sua última intervenção nesta audição, faz favor. Muito obrigado. Não, o Sr. Deputado já foi confrontado até por uma conhecida publicação que faz o fact-check destas coisas e, portanto, foi confrontado por essa publicação. Eu percebo que há deputados que confundem o papel de especialistas do setor com o seu papel de intervenção política, mas é razoável. A verdade é essa, é 3,6 mil milhões de euros, reafirmo. Portanto, aquilo que disse, e de facto foram as injeções de capital do Estado português nos últimos anos na CPI, portanto, reafirmo. Para terminar, mais uma vez agradecer a oportunidade, porque é bom, é saudável, é bom estar nesta casa. Eu nunca fui deputado, nunca tive esse privilégio como Vossas Excelências têm, mas é bom ser escrutinado. E quem está na vida pública e não se sujeita a este escrutínio saudável está com certeza na vida errada e, portanto, agradeço a todos, independentemente do grupo parlamentar, as questões que me colocaram e a oportunidade que me deram de poder responder cabalmente a cada uma delas. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro Miguel Pinto Luz. Nós, em nome da Comissão, quero agradecer-lhe também o facto de ter aceitado estar aqui na Comissão, respondendo a todas as questões que foram colocadas e, portanto, não havendo sequer uma última ronda, é sinal que as questões foram completamente respondidas. Agradeço-lhe e as maiores felicidades para todos. Para todos nós, logo à tarde temos sessão plenária, portanto, há um dia muito forte de trabalho. Obrigado.